Olá, olá a todos que estão ouvindo. Estamos começando aqui um podcast para os Nas Nuvens, para o Congresso Nas Nuvens. E estou aqui junto com meu querido Carlos Freitas. Tudo bom, Carlos? E aí, Gabriel, olá pessoal, vocês estão bem? Por aqui tudo ótimo. Excelente. Para quem não sabe, meu nome é Gabriel Formaggio. Sou professor de música, educador musical, músico. Nas horas vagas eu brinco. Não é mesmo? Estou aqui com o Carlos, que é mestre na área de educação musical. E nós vamos falar sobre um certo conceito que o Carlos tem trazido em suas pesquisas, tem escrito sobre, e eu acho que fundamentalmente é um tema muito mais do que interessante, que é a tal da música circunstancial. Eu adorei a terminologia e vamos começar exatamente da onde veio essa terminologia, a origem dessa ideia de música circunstancial. Eu roubei de uma nutricionista. Da área, nossa senhora, nada a ver. Tem tudo a ver com educação musical. Totalmente. Eu roubei no bom sentido, claro, de uma nutricionista chamada Neide Rigo. Eu sigo ela no Instagram e ela tem uma forma muito bonita de se ver a alimentação. Ela é muito favorável que a gente desmarginalize os alimentos de forma geral e se aquele vegetal em especial é feito para comer, que ele seja bem aproveitado. E sempre que ela posta algumas coisas sobre a alimentação do dia a dia dela, da família dela, mesmo para poder motivar a gente a se alimentar melhor, ela traz o termo comida circunstancial, que é basicamente a comida que está disponível no momento. Não é uma comida planejada, não é uma comida, vamos dizer, regrada, vamos dizer assim, né? Regrada, sabe? Eu tenho hoje uma folha de abóbora, vou usar a folha de abóbora. Eu tenho as folhas da cenoura, eu vou usar a casca de abóbora, eu vou usar partes que não são que são desprezadas dos alimentos e formas de consumo que também não são usuais. Então ela traz esse uso muito amplo da alimentação nesse termo da comida circunstancial. E vendo ela falando sobre isso, sempre eu me lembrava da Betânia Paris, a orientadora no mestrado, falando que a gente tem que nutrir as crianças de tudo que há de melhor. E eu lembrava, bom, deve existir aí algum tipo de música que também seja circunstancial. Exatamente. Tanto quanto a comida. E aí foi só o tempo de eu perceber que a música circunstancial ela acontece na minha rotina como professor de música, como educador musical. Porque, verdade seja dita, quando a gente começa uma aula, a gente acredita que a música só vai começar na hora que alguém sentar no instrumento para tocar. Só que, na verdade, no exato momento que o aluno fazer uma aula de música, aquilo já é um processo musical que está acontecendo. Então, quando ele chega na sala e se encontra comigo, nós dois começamos a fazer música junto por causa da expectativa que acontece. Nós já temos uma atenção, um musical direcionado um para o outro. E quando eu, professor, permito que a criança, né, que eu sou professor de criança em especial, se expresse musicalmente, assim que ela chegar no ambiente da sala de aula, ela vai começar a fazer música. Seja tocando no piano, ou como algumas pessoas preferem dizer, batendo no piano, seja cantarolando alguma coisa, ela começou a fazer música. Então, a música circunstancial é um tipo de música que já existe. Ela está presente e ela não precisa ser modelada. Então, acaba que isso veio dos seus processos de dar aula, né? Esse seu caminho dando essas aulas, dando aula de musicalização. Normalmente, para que faixa etária mais ou menos, Carlos? Olha, eu brinco que eu dou aula de mamando a caducando. É uma boa terminologia, adorei, vou começar a usar, adorei. Porque eu tenho alunos de 4, 5 anos de idade, né? Hoje eu tô numa fase que não tô dando aula para bebês e crianças muito pequenas, que é mas já trabalho no caso também. Exatamente. E por ver a sua atuação, inclusive, que eu prefiro ficar com os maiores. Faz parte, tem noção do que a gente é capaz de fazer ou não. E o que o Gabriel faz é o famoso encantador de bebês. Mais ou menos por aí, eu tento. Mas eu dou aula para crianças a partir de 4 anos até... Eu acho que meu aluno mais velho hoje em dia, mais idoso hoje em dia, deve ter uns 80 anos. Então eu abarco todas as idades. E você acha que
essa questão da música circunstancial, né? Ela se aplica a qualquer faixa etária, então. Ela se aplica a qualquer aula de música. Sem dúvida. Ela é para qualquer faixa etária, apesar de nós percebermos isso com um afloramento muito maior na infância, né? Na infância, a criança, ela ainda não foi modelada pelo social, né? Pela sociedade, então ela se entende como um todo, ela é o corpo criança, né? Então, o fato dela ser um corpo explorando o universo, dela ser esse corpo explorando as sonoridades, ela tem muito mais, isso é muito mais aflorado nela. É até por isso que na minha pesquisa de mestrado, a gente levantou a ideia de que a infância, ela não é um aspecto cronológico da vida do ser humano, né? Ela é muito mais um aspecto estrutural, de forma que quando a criança se torna adulto, só é possível se produzir música circunstancial quando se acessa o ambiente da infância. O interesse pelo imaginário, o interesse pelo lúdico. Então tem essa questão ainda desse acesso. Então é muito interessante porque é uma troca que acontece. Eu preciso acessar esse universo da infância para conseguir fazer música circunstancial, mas a música circunstancial é que me leva para esse universo. E me fala uma coisa, né? Você falou que veio dando aulas, tudo e tal, mas o que te levou a desenvolver esse conceito do circunstancial? Lógico, você pegou a terminologia da nutrição, né? Trouxe para a área da música, mas o que levou você a cunhar essa ideia, assim? O que te levou a desenvolver esse conceito? Então, eu percebi que as experiências mais espetaculares que acontecem dentro de sala de aula, elas não cabiam em nenhum molde tradicional de educação musical. Sabe? Acontecia em diversos momentos, por exemplo, dando aula de instrumento, porque além de ser professor de instrumento, eu também dou aula de musicalização. Na musicalização, como a gente tem uma forma de trabalho que foca muito na criatividade, então acaba que é esperado que a criança já chegue na sala de aula criando alguma coisa. Só que numa aula de instrumento, a gente às vezes tende a pensar que existe um repertório a ser ensinado, existe uma técnica a ser ensinada, mas eu observava que os alunos tinham uma sede de tocar sem técnica. Eles tinham uma sede de só chegar no instrumento, apertar o pedal e explorar. Fazer, né? Só quero do fazer por fazer. Eu só quero fazer. E em diversos momentos, né, no meu aprendizado enquanto professor, eu interrompia o aluno, eu falava, agora vamos começar aqui nossa aula, e eu via que isso, de uma certa forma, estava tirando do aluno alguma coisa muito importante. Eu não sabia ainda o quê. Até que um dia, eu acordei assim, meio, sei lá, virado, e falei assim, e tinha uma aula experimental para dar. E eu falei assim, nessa aula experimental eu vou fazer uma coisa, eu vou deixar o aluno fazer o que ele quiser com o piano. Liberdade total. Então, ele chegou na aula, cumprimentei, falei que eu estava feliz de ver ele, tal coisa, me apresentei, ele se apresentou também. E eu fui lá no piano e falei com ele, isso aqui é um piano de cauda. Você já tinha visto um antes? Não. Apresentei a estrutura do instrumento, mostrei para ele e perguntei assim, você já tocou piano alguma vez? E ele, não. Falei assim, então pode ficar à vontade. Aqui, ó, você pode apertar o que você quiser, que vai sair som, mostrando o teclado para ele. E aqui nos pedais você vai mudar o som do piano. Mostrei para ele como é que funcionava isso e deixei o menino. Deu um norte e liberou. Liberdade total. Interessante. Essa criança sentou e ela foi explorando as sonoridades, ela foi explorando tudo o que era possível. Foi uma exploração grande. E eu percebi que algumas coisas, algumas sonoridades que ele criava causavam interesse. Então ele tentava repetir aquilo, ele transformava aquilo, que são aspectos essenciais da composição. Então, a partir do momento que eu fui valorizando, que eu percebi que havia essa valorização, ele começou a compor muito mais. Só que existiam outras coisas ali que estavam acontecendo. A minha atenção a ele foi percebida por ele. Então, o fato de ele estar sendo observado fez com que ele desejasse tocar mais. Em algum momento, eu tive a oportunidade de sugerir algumas coisas, perguntar para ele se eu podia fazer um acompanhamento para ele. Então, isso foi gerando uma música que jamais seria repetida, mas que estava sendo gerada
pelas forças da circunstância. Nisso eu me lembrei da minha pesquisa de mestrado, em que a ideia inicial da pesquisa era saber quais recursos podiam possibilitar que as crianças compusessem mais, ou como esses recursos poderiam possibilitar. Só que isso trouxe no meio da pesquisa uma trava, porque a gente estava vendo que os recursos não estavam alterando muito, as crianças sempre compunham muito. E aí, na pesquisa, a gente chegou à conclusão que a gente teria que sair desse lugar, pesquisar outras coisas, e depois né, tempos depois da pesquisa já concluída, que eu vou olhar, quando eu vou olhar para trás e ver essa experiência em sala de aula, eu concluo que, dentro do conceito de música circunstancial, não há o que ensinar para a criança, porque ela já domina tudo. Porque a música é dela. Intrínseca. A música pertence a ela. Então, a partir do momento, por exemplo, que eu trago técnica, eu estou tirando da criança a música que é dela. Ah, Carlos, então você está ensinando que a criança deve aprender instrumentos sem técnica? De forma alguma. Só que o fato de existirem técnicas de instrumento não diminuem aquilo que é próprio da criança. A comunicação musical que é própria da criança. Sim, verdade. Entendi. Então, nesse processo, então, na perspectiva que você está colocando, a princípio, você inserir a técnica, por exemplo, no princípio da coisa, é cercear a criatividade ali no começo, né? Porque você está completamente, você está inserindo, você está colocando regras e limitações. Se for pensar, é isso mesmo, você está colocando regras e limitações total àquilo que ela podia estar explorando livremente, né? É porque a gente tem uma certa pressa, às vezes, em ver resultados, né? E esquece o processo, esquece tudo. Você quer chegar do ponto A e no ponto B, o que interessa é no ponto B e todo o procedimento é esquecido, né? A galera tem essa mania. E isso é uma coisa interessante porque é o seguinte, afinal de contas, eu acho que isso vem muito da questão da gente não entender propriamente o que é a música. Porque se eu entendo que a música é uma linguagem, né? E a gente sabe que a música, ela realmente é uma linguagem pré-verbal, inclusive, é uma linguagem que não depende da palavra para existir. E quando a gente vai ver, por exemplo, o desenvolvimento da criança, do bebê, o desenvolvimento da linguagem, né? A gente já sabe, a ciência já mostra para a gente hoje que a musicalidade comunicativa, ela é a semente da fala e da música no ser humano. Certo? Então, no final das contas, a música, ela surge no ser humano muito antes da fala. Mas ainda assim, ela é uma forma de expressão. A gente sabe que, inclusive, é essencial, aquela linguagem que a gente conhece como manhês, né? É essencial que haja essa interação entre cuidadores e bebês, porque é isso que vai transformar o bebê em ser humano. É meio que o motor da consciência. E essa interação é extremamente musical, né, cara? Todo movimento que a mãe ou o cuidador, ou quem fala, a gente já eleva para timbres mais agudos, a gente joga para cima, para baixo, já é algo totalmente musical, né? Ela é a música sem função de música. Ela não é necessariamente a música sem intenção, talvez. Tá, exatamente isso. Ela é uma música que ela é gerada pelo contexto, é uma música que ela é gerada pelas pessoas que estão ali presentes, é uma música gerada pela circunstância. Exatamente. E uma coisa legal, Carlos, da música circunstancial, eu li o seu trabalho, lá está escrito assim, né? Você define como práticas musicais onde a criação sonora emerge da interação entre escuta plena, já vamos falar sobre isso, improvisação responsiva, adorei a terminologia do responsiva, e a circunstância como coautora, né? Nisso dessa questão, você traz basicamente 3 pilares ali, né? A escuta, a improvisação e a circunstância, né? Falamos bastante até aqui da circunstância aqui, mas como que é essa improvisação responsiva? O que é esse responsivo? Como assim responsiva? A ideia da improvisação responsiva, ela tem muito a ver com você ter uma consciência da sua participação, da sua responsabilidade na participação da aprendizagem musical. É basicamente o seguinte, é quando eu tenho consciência de que aquilo que eu estou trazendo, seja o que for, ele é um elemento. Ela vai ser a criação em tempo real, que ela nasce do diálogo com o ambiente, com o outro e com o imprevisível.
Essa é a questão. O imprevisível tá firme e forte aí nesse caso, né? Não, o imprevisível, ele é essencial. Como que a gente acaba lidando com essa imprevisibilidade, né? O professor tem que estar muito atento e atino a essa situação, né? Para poder lidar com o imprevisível. A gente já lida diariamente, lógico, mas eu acho que dentro dessa improvisação, eu acho mais difícil. O professor, porque no final das contas, o professor, ele é um pouquinho vilão de novela. O professor, ele tem uma capacidade de pré-criar um ambiente, sabe? Uhum. Que vai favorecer toda uma liberdade para o aluno, só que essa liberdade, ela não é desconhecida para o professor, sabe? O Kallreuter, ele tem uma coisa muito, muito legal, que ele fala que a gente tem que aprender dos nossos próprios alunos aquilo que a gente quer ensinar. Então, o professor, antes de mais nada, ele é um estudante dos seus alunos. Ele é muito estudante dos seus alunos. É óbvio que num primeiro momento, né, digamos que numa aula inicial, ele tem que ser um pouco mais genérico, né? Ele vai saber, não, é uma criança de tal idade, ele busca perguntar, mas qual que é o contexto, como que a mãe conversou e tal e coisa. Ele busca descobrir essas coisas todas, dar uma conversadinha para poder entender o aluno. Mas ele nunca vai ter o aluno como alguém genérico. Eu acho que até num primeiro momento, o educador musical ele vai conhecer o aluno e vai saber por onde ele pode ir. E sabendo disso, ele vai criar um universo, né, de aula em que até o imprevisível, de certa forma, é um pouco previsível. Porque, por exemplo, meu aluno de piano, mestre professor de piano, ele nunca teve contato com o instrumento. Eu tenho uma previsibilidade de que a música que ele vai fazer no piano seja algo muito mais próximo da música contemporânea do que da música clássica, por exemplo. Completamente. Muito mais exploratório. Né? Então, por mais imprevisível que seja o que o meu aluno vai fazer, eu prevejo que algo vai ser mais próximo do contemporâneo. Então, para poder, de repente, em algum momento na minha aula que eu vou fazer alguma coisa de, por exemplo, audição, eu não vou trazer num primeiro momento um Beethoven. Não vou trazer um Mozart no primeiro momento. Eu vou trazer num primeiro momento alguma coisa contemporânea, um Xenax, por exemplo. O contexto faz muito mais sentido assim. Com toda certeza. Então, por mais que eu esteja lidando com a imprevisibilidade, eu não estou lidando com o caos. Isso é muito importante. Eu não posso permitir que a imprevisibilidade seja o caos. Porque até mesmo o conceito de improvisação, ele não flerta com o caos em momento algum. Eu vou improvisar numa pentatônica, vou improvisar no blues, falando em termos mais palpáveis, né? Sim. Agora, a improvisação, ela não tem nada a ver com o caos. Então, o imprevisível também não tem relação com o caos. Eu não sei o que vai acontecer ao certo, qual vai ser o resultado. Mas eu sei que vão existir resultados e eu estou preparado para lidar com eles. Perfeito, muito legal, muito legal. E você colocou uma coisa interessante sobre a improvisação, porque normalmente nós somos músicos, normalmente quando a gente vai improvisar, a gente tem todo um repertório de informações para isso, né? Escalas, onde funciona tal coisa, a técnica de tal coisa. A improvisação pra gente, pra nossa formação, vem muito do nosso repertório que a gente tem para poder aplicar na improvisação. E a partir daquilo surgir algo naquele momento, né? Que é bem diferente dessa improvisação que você está propondo, né? Porque se for pensar dentro desse repertório musical, né, de escalas, acordes, técnicas, o aluno que está começando ali não tem isso. É uma improvisação completamente diferente do que a gente está acostumado, né? Do que o músico profissional, vamos dizer assim, o músico formado, do músico da vida, dos músicos, de modo geral, estão acostumados, né? É uma outra improvisação. Com toda certeza. Ela não tem nenhum tipo de relação com a improvisação mais tradicional que a gente conhece. E eu acho que é por isso que esse tipo de improvisação, ela calha tão bem com a educação musical, porque ela é uma improvisação que ela não vem do universo em que eu acumulo conhecimentos técnicos propriamente, mas muito mais conhecimentos relacionais, sabe? Que são gerados pela relação entre seres humanos.
Então, quando, por exemplo, eu escuto um aluno e eu permito que ele se estruture no instrumento, que ele improvise, eu começo a conseguir perceber que, de alguma forma, ele tem algum tipo de padrão musical naquilo que ele está fazendo. Porque a gente tem, né, Gabriel? Sim. A gente tem padrão musical na fala, a gente tem padrão musical no andar, a gente tem padrão musical na respiração. Que, por exemplo, ninguém anda igual. Né, caminhar. Cada Caminhar tem o não é ritmo igual e a sua meu. forma de andar, Cada assim. pessoa tem a sua cadência de caminhada. Se você observar aquilo, você vai perceber padrões. A fala, a mesma coisa. Quando você permite que uma criança... criança tem o canto espontâneo. Se você observar o canto espontâneo infantil, ele também tem padrões. Se eu coloco isso num ambiente de aula e deixo uma criança fazer uma música livremente, eu também vou conseguir encontrar os padrões. Então, na verdade, a técnica desse improviso, né, ela envolve muito a escuta e o reconhecimento de padrões. Entendi. Tanto que eu ia falar isso agora, sobre você colocar a terminologia de escuta plena, né? Você acaba citando bastante Schaeffer, né? Por conta da paisagem sonora, né? O ambiente, como um coautor e tal, né? Então, você traz essa questão da escuta plena. Então, a escuta é extremamente importante nessa ideia de metodologia, nessa ideia, para aplicar essa ideia, né? Ela é essencial. O Schaeffer, a ideia da escuta plena é uma ideia muito bonita, né? E ela é um exercício importantíssimo. Na psicanálise, esse termo é chamado de escuta flutuante. E por que é essa escuta? É porque é uma escuta em que você não se atém a nada. Como assim? A ideia é não se ater a nada. Você vai sentar, vai escutar. E não vai se prender a nada. Em algum momento você vai escutar um carro passando, em outro momento você vai escutar um passarinho cantando, em outro momento... Só que você está num estado contemplativo da sonoridade do ambiente. A gente tem muita facilidade de fazer isso com o sentido da visão, né? Você se coloca no alto de uma montanha, num primeiro momento o que você vai fazer é observar o todo. Você não vai se ater a nada. Mas em algum momento aí você se atém, só que de forma geral a gente não tem uma facilidade muito grande com relação a isso na escuta. A gente de forma geral tende a se ater a alguma coisa. Seja a torneira que está pingando, seja uma música que está tocando lá, a gente vai se atendo a alguma coisa. A ideia é exatamente se exercitar para não se ater a nada. E tudo tem valor. E tudo tem valor. Eu achei isso tão lindo. Realmente Tudo tem valor. Tudo tem seu valor. Tudo tem valor. Sabe por quê, Gabriel? Porque a gente não vai ficar preso a essa escuta plena sem dar um segundo passo, sabe? Sim. Quando eu escuto o todo e eu entendo o todo, aí sim eu posso decidir como eu vou participar desse todo. É verdade. Moldando os sons e trazendo a minha própria sonoridade para esse ambiente, para esse universo. Isso é interessante que em processos de criação com criança, por exemplo, eu tiro disso um peso muito grande no ensino, que é ou você fez certo ou você fez errado. Entendi. E trago uma outra coisa para a criança. Será que nós podemos experimentar isso? Será que nós podemos experimentar aquilo? É uma proposta bem diferente. Totalmente. Vamos experimentar juntos isso aqui? E aí sim a gente vai decidir juntos. Aí entra a questão da escuta plena, porque o meu gosto como professor às vezes pode ser completamente diferente do gosto do aluno. E normalmente é, ainda mais que são gerações diferentes, né? Exatamente. Com perspectivas completamente diferentes, né? Exatamente. Aí entra um aspecto que é genial na educação, que é o aspecto da negociação, né? Sim. Onde eu posso inserir um pouco de mim e onde você pode inserir um pouco de você. Sim, é verdade. É verdade mesmo. É muito interessante nesse aspecto da Muito legal. Muito legal. E você falando também aqui sobre algumas questões de... Que a música circunstancial, ela não é ferramenta, não é uma ferramenta. Né? Não é uma ferramenta para ser utilizada assim, mas um acontecimento antológico, anterior à técnica e à simbolização. Isso eu acho muito, vamos colocar assim, uma ideia muito boa, porque muitas vezes a gente coloca a música como uma caixa quadrada, certo? Temos uma caixa, você abre a caixa e dentro dessa caixa
você tem os elementos que se fazem a música, né? E colocar a música circunstancial, você tá abrindo uma nova caixa e colocando novas informações lá dentro, sabe? Colocando novos conceitos, novas possibilidades, que eu, normalmente e atualmente, que eu brinco, né, que o ensino tradicional de música está se tornando o que hoje é a nosso ensino de música tradicional. Porque nós seguimos uma outra linha, nós quebramos paradigmas e nós estamos nos tornando tradicional, entendeu? Sem dúvida. Entendeu? E eu acho que isso já é uma nova quebra desse tradicionalismo, né? Ao enxergar dessa forma, como não sendo uma ferramenta, né? Sendo um acontecimento. Sabe por quê? É uma coisa que eu acho um tanto quanto impressionante, e ela realmente é impressionante, só que às vezes eu acho que a gente não dá o devido valor para isso. Toda sociedade do mundo tem alguma relação com música. Isso sem se encontrar. Isso sem ter contato. Hoje temos a globalização, mas a música é muito anterior a isso, meu filho. Não, é extremamente anterior, sabe? Ela é extremamente anterior a isso. Como a gente já falou sobre isso antes, um bebê que nasce a poucas horas, ele já consegue se comunicar por turnos, né? E com aspectos rítmicos, melódicos extremamente sofisticados. Sim. Ou seja, a música, né, como arte, como produto, eu não gosto dessa expressão, mas eu acho que é bem ruim, real. É ruim, mas é uma realidade, né? Eu também não gosto. É uma realidade. A música como produto, ela é uma consequência de algo que já aconteceu bem antes. Então, na verdade, essa música como acontecimento, ela surge junto com o nosso nascimento, ou até antes, né? E é ela que gera a música do produto. Só que ela é anterior. Muito anterior. E ela é anterior, a gente tem um trecho disso no artigo, ela é anterior tanto no sentido de desenvolvimento do ser humano, quanto no sentido evolutivo. Muito antes de nós aprendermos a falar, nós já nos comunicávamos através de elementos musicais. A música já existia na nossa forma de comunicação. Agora, Carlos, uma pergunta que eu acho que é interessante. Você falou lá que o aluno entrou, se apresentou o instrumento, mostrou como que funciona as teclas, os pedais e tal, e deixou ele explorar ali. Eu quero falar na questão pedagógica agora. Vamos falar sobre pedagogia. Na prática, como que seria uma aula, entre aspas, uma aula, entre aspas, baseado na pedagogia da escuta e da presença? Como que seria essa aula? Como que você descreveria uma aula dessa? Porque você fez, vamos dizer assim, um experimento, vou experimentar fazer com esse aluno. Mas como que você colocaria isso, entre aspas, em vigor? Do jeito que eu planejei com ele, e usando muito como recurso para me nortear, a ideia de como nós falamos. Nós, em 90%, assim, na grande maioria da nossa vida, nós falamos por improviso. Né? A fala acontece de maneira improvisada. É verdade. Assim como, apesar de a estrutura deste podcast não ser improvisada, nós estamos conversando de forma improvisada. Eu não decorei o que eu iria falar agora. Né? Entretanto, apesar de nós falarmos tanto por improviso, nós conseguimos fazer isso porque nós entendemos a estrutura da linguagem. Nós entendemos a estrutura do idioma, né? Do idioma português. É por causa disso. Então, a partir do momento que o aluno chegou ali na aula e fez o improviso dele, existe uma regra muito importante na fala, que é a troca de turnos. É verdade. É o bate-bola, né? O famoso bate-bola. É o bate-bola. Então, a criança explorou bastante. Quando eu percebi que a criança estava um pouco cansada de explorar, eu senti que era o meu momento de começar a fazer explorações do piano. Aí, como é que eu fiz? Eu fiz usando teclas pretas apenas, a pentatônica. Sempre a pentatônica sempre é muito bem-vinda, né? Eu acho ela essencial porque ela é sempre bonita. Sim. E o belo sempre atrai, né? Isso é uma realidade. Aquele menino já ficou extremamente atraído pelas teclas pretas. Então, quando ele se atrai pelas teclas pretas, chega a vez do turno dele. Ele começa a fazer exploração nas teclas pretas, só que agora, uma exploração contrastante. Se ele colocar muita tecla branca, não vai ficar tão interessante para aquele fim, quanto se ele usar só teclas pretas. Então, você percebe que você coloca o problema na mão da criança, ela que vai trazer a exploração.
Depois ele começar a explorar em teclas pretas, aí começa a ficar viável, por exemplo, que nós dois exploremos juntos. Eu faço uma base de acompanhamento, ele faz a improvisação dele em teclas pretas. Ah, mas isso gerou interesse porque ficou bonito? Não, por que ficou bonito? A pergunta é essa, né? Porque o belo é uma coisa extremamente subjetiva. Total. O que ficou muito interessante ali foi a possibilidade de nós fazermos uma coisa junta que gerou sentido. Essa troca, né? A troca de vocês dois surgiu-se um produto, vamos dizer de certa forma. Exatamente. Como professor de piano, eu costumo ensinar mais pelas teclas pretas no início. Daquele ponto do improviso, para eu convidá-lo, vamos decorar isso aqui juntos, usando o dedo dessa forma, tocando tal e tal nota, foi muito simples. Porque, antes de mais nada, eu permiti que o aluno se expressasse musicalmente e conquistei a confiança dele. A confiança que eu conquistei naquele momento não é que eu ensinaria música para ele, mas é que nós aprenderíamos música juntos. Nós desenvolveríamos uma linguagem nossa juntos. Muito legal, excelente. E nessa perspectiva, Carlos, eu acho interessante você trazer que você está trazendo a questão do piano, que é o seu instrumento base assim de estudo, né? A sua formação toda é nessa área do piano, vamos dizer assim, né? Assim como eu sou bem mais focado em cordas e eu tô tentando aprender teclas com a sanfona. Posso dizer que eu acho que eu dei um pulo muito grande para chegar nesse... Não, mas maldito seja o Foley, a pessoa que inventou o Foley me complicou muito a vida. Mas eu acho que dentro dessa perspectiva seria interessante a gente indagar, lógico, mais para frente, com mais pesquisas, a utilização de outros instrumentos, porque o violão, por exemplo, que é um instrumento de corda que eu utilizo bastante, já não tem tanta base para essa experimentação assim de cara, sem ser a corda solta, sabe? Infelizmente, né? Porque o bom do piano, tem um piano, vocês não estão vendo, mas tem um piano à minha esquerda, nesses nomes, um piano eletrônico. O piano, ele é muito didático, né? Ele tá exposto para você e se você descobre onde está uma nota, você sabe onde está todas elas. E isso é muito bom. Infelizmente, o violão precisa de um mapa. E um mapa chatíssimo de decorar onde tá cada coisa. É uma selva. Eu falo que o piano é uma estrada, o violão é uma selva. Saca? Completamente maluco, assim. O piano, ele desenha o som, né? Eu acho que é muito isso. Você bater o olho no piano, você consegue enxergar. É muito fácil você desenhar uma melodia olhando pro piano. Se decora muito fácil. Sim. A impressão que eu tenho, Gabriel, é que o piano para mim é como se fosse o português. E talvez o violão é como se fosse mandarim. Nossa senhora, complicou muito. Muito complicado para mim, Carlos, né, pelo menos. Entretanto, ainda assim é um idioma. Sim. E quando a gente encontra ali o caminho, você percebe que é um idioma tão possível de ensinar quanto o português, ou tão possível de aprender. Então é isso que você trouxe, que eu acho muito interessante. A gente está com um campo aberto de muita pesquisa, sabe? De descobrir como trazer essa improvisação, essa comunicação para o violão, para o violino, para a flauta, porque apesar de todos os pesares que a gente tem no ensino, às vezes, eu vejo que a grande maioria dos professores, eles são fluentes no instrumento. Sim. Você escuta aquele professor tocando, dá uma impressão de que ele está te falando alguma coisa em português, bom e claro, você percebe o quanto aquilo é musical. Então ele é um falante daquele idioma, do instrumento. Ele encontrando o mapa correto, ele consegue se tornar um professor daquele idioma. Perfeito. Também. Sim, é verdade. E uma coisa interessante, Carlos, falando sobre a questão do improviso, né? Me recordou, muito do que você falou me recordou bastante do que a musicoterapia faz. Eu conversei com Marina Freire, né? Marina Freire é uma grande amiga, musicoterapeuta fantástica, e ela, a forma que ela trabalha é a musicoterapia improvisacional, né? Porque como ela trabalha com autistas, com crianças com, às vezes, microcefalia ou síndrome de Down, alguns verbais, outros não, ela tem esse teor improvisacional, de abordagem improvisacional lá dentro, né? E daquele momento é meio que imprevisível você saber o que uma criança
que já é imprevisível, autista, que é mais imprevisível ainda, vai fazer. Então eu acho que a sua abordagem me recorda um pouco essa abordagem da musicoterapia. E eu acho que dentro da educação musical, falando de educação musical, a gente não explora isso. Essa improvisação. Saca? É muito legal você trazer isso, porque você está trazendo um dos pontos mais importantes que me levaram a escrever esse artigo, que me deram um start para isso. Provavelmente, quando a galera estiver escutando esse podcast, o artigo da Maria Tereza Neves já vai estar disponível. Uhum. E eu participei desse artigo escrevendo uma partitura de um momento em que houve uma improvisação entre professor e aluno, o aluno autista, numa sala de aula. E quando eu vi, e esse vídeo, eu demorei mais de um ano para fazer a partitura dele, porque quando eu vi a primeira vez o vídeo e vi a interação dos dois, eu falei assim, gente, que coisa surreal. Eles estão fazendo muita música junta, mas eu não sei como escrever isso ainda. Como não é a notação tradicional que vai trazer isso, talvez. Mas a minha questão era essa. Porque o que acontece? Eu precisava, Gabriel, não deixar aquela experiência presa a um nicho, a um universo. Então, vamos pensar, o ensino de música para crianças autistas ou neuroatípicas, né, de forma geral, ele ainda é muito nichado. Ele ainda é um privilégio para poucos. O universo da escrita musical contemporânea também é um universo muito de um nicho muito específico. Muito também. Nichado, sim. Eu não tinha condição de juntar dois universos nichados numa coisa só. Aí eu pensei, eu preciso fazer isso como partitura tradicional. Aí é que entrou a sacada da coisa que eu precisei. Então eu escrevo uma partitura tradicional, mas poética ao mesmo tempo. Por quê? Aquilo que o professor traz é tradicional, é uma música, um improviso numa pentatônica menor. Certo. Ok, eu consigo ter a base disso. Então eu escrevi essa base em partitura, só que ela era mudada pela criança. Toda vez que a criança tocava alguma coisa ali, se aproximava do piano, o professor mudava o jeito de tocar. Então tinha que ficar atento. Quando é que a criança se aproximou e o que a criança fez no piano? Geralmente ela dava ataques nos pedais do piano. Então eu pego e escrevo a partitura tradicional ali no clave de sol, clave de fá, o que o professor tá fazendo. Faço uma clave de percussão para ser da criança, então tudo que a criança faz acontece ali e eu preencho aquilo com poesia, vamos dizer assim, um olhar, apesar de técnico, um pouco poético. A criança se aproxima do professor, olha para o professor e eles agem assim, assim e tal. Sabe? Eu junto aquilo, eu trago a narrativa para a partitura. Então é uma partitura semi-tradicional, vamos dizer assim, que usa poesia também para poder conversar com a pessoa que está lendo a partitura. Então quando eu vi essa interação, eu entendi que só existia essa forma de se ensinar música valorizando a criança autista. Eu fui refletindo, tá bom, mas e a criança neurotípica? Por que ela é diferente nesse aspecto? Por que aquilo que ela está trazendo da sua história, da sua vivência, da sua forma de ver o mundo é menos importante do que o que a criança autista está trazendo? Aí foi a hora que eu refleti, peraí, eu consigo trazer isso para educação musical também. Você fez uma transposição excelente, inclusive. É porque em algum momento, eu acredito, não acredito muito que nós veremos isso, mas eu acho que em algum momento nós vamos descobrir enquanto humanidade que a forma de aprendizado, ela é, entre muitas aspas, igual para todo mundo, respeitando a individualidade. Perfeito. Percebe esse paradoxo? Ela é igual. Ela é igual, você tem que respeitar a individualidade. Em algum momento nós vamos chegar nesse ponto. Aí, daqui a, sei lá, quantas gerações para frente, isso é uma questão... Entre 5 e 300 anos, né? A gente tem esse espaço de tempo aí. Mas eu creio que sim, em algum momento a gente vai entender que o professor é aquele que consegue olhar para o indivíduo e entender o indivíduo. E o que não é fácil, diz passagem. De jeito nenhum, é muito difícil. Muito bom, muito bom. Bom, estamos chegando na nossa reta final aqui, né? Vou trazer mais duas reflexõezinhas bacanas, né? Primeiro, para os educadores que estão nos escutando, né? Espero que estejam nos escutando. Qual seria seu conselho para começar a aplicar a música circunstancial
na prática deles. O que você acha que eles podem fazer para poder aplicar isso? Seja, sei lá, de uma certa forma ao instrumento, ou dentro da sala de aula com musicalização, por exemplo. O que você daria, o que você diria para eles? Qual seria o seu conselho? Escute. Escuta. E quando eu falo para você assim, escute, não escute só dentro da sala de aula. Eu acho que o hábito da escuta, se você tentar praticá-lo só dentro da sala de aula, você vai fracassar. E quando eu falo de escuta, e falando de escuta plena, né, que é a mais importante, é aquela escuta, Gabriel, que ela talvez é até polêmica, porque quantas vezes a gente já não falou que isso não é música. Quando eu falo de escuta, eu não estou dizendo que eu vou trazer tudo que eu escuto para a minha vida. Mas ao escutar, eu vou tentar entender o contexto. Ao escutar, eu vou tentar entender de onde vem aquilo que está soando. Eu acho que isso é muito importante. Quando eu crio esse hábito da escuta, né, eu me torno menos preconceituoso, sem dúvida. Sim. E ao me tornar menos preconceituoso, eu me torno mais aberto ao aprendizado do que o outro tem para me oferecer. Aí a gente volta lá no Kohlreuter, que fala: aprendam dos seus alunos aquilo que você tem que ensinar. Então, quando eu criar o hábito da escuta, o exercício da escuta, eu vou ser mais sagaz na escuta em sala de aula. Eu vou perceber com mais facilidade o exato momento que meu aluno começou a fazer música. Eu vou perceber no exato momento quando foi que meu aluno quis trocar de turno comigo. Aí sim, eu vou estar me tornando no que o Schaeffer chama de uma comunidade de aprendizes. Engraçado como a gente já tem tantas terminologias já cunhadas e a gente pode explorar essas possibilidades, né? Você falou do Schaeffer, falou do Kohlreuter, e já trazem essa ideia por si só, né? E é muito legal, e como a gente pode fazer isso, explorar e aumentar possibilidades dessa grande árvore de conhecimento que a gente traz. Eu acho que o nosso maior exercício hoje, Gabriel, no final das contas, não é nem criar coisas novas, tanto que música circunstancial, no final das contas, eu acho que eu não falei de nada novo. Uhum. Eu trouxe a união de termos que já estão aí há 50, 60, 100 anos, né? Que os educadores musicais da primeira, da segunda geração, eles já traziam isso de uma certa forma. Só que, infelizmente, o acesso ao conhecimento do que essas pessoas fez é tão pequeno ainda que o que a gente faz, na verdade, é só colocar o megafone na boca deles. É verdade. Para aquilo que eles falaram ficar mais alto. Bom, e para finalizar agora de vez, eu falei mais cedo, né, que a nossa luta como educadores, nossa luta não, mas eu acho que a transformação da educação musical, de sair daquele meio tradicional, vamos dizer assim, né, para nos tornarmos o que é hoje, e essa nossa metodologia estar se tornando tradicional, né, se tornando entre as, né, a tradição, essa nossa tradição agora, se tornar tradicional, você coloca um ponto muito legal no texto, que é: a educação musical pode reencontrar sua dimensão mais originária, ser, antes de tudo, vida que se faz som. Muito legal a gente rebobinar, né? Rebobinar denota idade, tem que tomar cuidado. As crianças já não sabem o que é rebobinar há muito tempo. Né? Mas quando nós voltamos a isso, é engraçado a gente tentando ser tão, entre aspas, revolucionário, como a gente gosta de colocar, nós, né, educadores musicais, somos, e você colocar isso de a gente retornar para essa origem, né? Retornar para a origem dessa dimensão, reencontrar essa dimensão originária, sabe? E eu acho essa frase sensacional que você coloca no texto, saca? Ser de tudo antes, vida que se faz som. É maravilhoso essa frase. Maravilhoso. Isso é um convite para a gente voltar para o que Schaeffer propõe. Vou voltar no Schaeffer. Grande. Schaeffer fala que para uma criança de 5, 6 anos de idade, vida é arte e arte é vida. E quando ela fica maior, nós obrigamos ela a entender que vida é vida e arte é arte. Esse é o primeiro trauma que a gente propõe para uma criança na educação. Então, a ideia é exatamente a gente conseguir fazer, a gente voltar para aquele momento anterior em que vida é arte e arte é vida.
Tudo misturado. É tudo junto e misturado, né? E porque como a gente já falou, a arte ela não é um produto, a música não precisa ser um produto. Ela é parte constante ela é parte constante e constituinte do ser humano. Sim, e é mesmo, totalmente. E nessa coisa do rebobinar, eu vou usar música pra gente poder dar uma encerrada, usando duas músicas muito legais do Belchior, que é Como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida. Perfeito. Ele, em Como Nossos Pais, ele deixa claro que a gente acredita muito que a gente evoluiu, que a gente mudou. Que a gente tá fazendo tudo diferente. Exatamente, mas na verdade nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Só que os nossos pais ainda não são os grandes educadores musicais. Os nossos pais, ela na verdade é a educação musical tradicional. Sim. Sabe? Os educadores musicais de vanguarda, vamos dizer assim, eles são os nossos irmãos. Sim. Porque a gente tem que pensar que nós não estamos falando de 50 anos de história da educação musical. A gente está falando de séculos e séculos de história de educação musical e há pouco mais de 100 anos que tem se tido uma nova visão de educação musical. É um período muito curto, cara. Muito próximo, curto. muito próximo. Muito próximo. Então a gente tem a tendência a sacramentar aquilo que nos é confortável. Então a educação musical focada no aluno, ela realmente ela é muito sagrada para nós, ela é muito confortável para nós hoje, mas a gente está sacramentando ela, a gente tá, ok, eu ainda foco no aluno, mas espera aí, eu não estou olhando de fato para o aluno não, mas mais para a imagem que eu crio. E a música Velha Roupa Colorida, ela é um convite, acorda e sacode. O passado é uma Você roupa não que pode não serve descansar. mais. Não te serve mais. Lembra sempre disso. O passado não te serve mais. Ah, mas esse passado de quando? Seja de 15 anos atrás. Reveja o passado. E trago junto disso de novo Kohlreuter. Questionem. Questionem os livros, questionem seus professores, questionem a você mesmo, questione o tempo todo. Perfeito, Que total. é só do questionamento que surge o conhecimento. É mesmo. Tem toda a razão. Você tem toda a razão. Perfeito. Muito obrigado, Carlos. Foi divertidíssimo ter Gabriel, esse eu que papo com você. agradeço. Vai ser bom demais. Espero que os nossos ouvintes, quem está escutando, também goste. Aproveite bastante esse momento, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos que estão nos ouvindo. E até, quem sabe, um próximo podcast, não é mesmo? Pessoal, muito obrigado, um abraço. E bora lá, falar sobre educação musical mais vezes. Com certeza. Valeu, Carlos. Até mais. Valeu, Gabriel.